Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, todos os conhecedores das Escrituras e também um grande abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar sobre: será que Jesus Cristo é Deus? Algumas religiões definem Jesus como Deus, outras religiões definem Jesus como um Deus menor e outras religiões definem Jesus simplesmente como um filho de Deus. E o que as Escrituras falam? As Escrituras falam que Jesus é o Filho de Deus, não é o Filho de Deus? Será que Jesus é o próprio Deus? Vamos analisar esses textos hoje, mas antes peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha e fique até o final desse vídeo, pois vamos tirar todas as dúvidas concernente a este tema. Quando nós olhamos para as Escrituras, devemos entender quem é o Deus de Israel. E para entender esse Deus, nós temos que ler as Escrituras hebraicas, temos que ler as Escrituras antigas, assim também conhecido como o Velho Testamento. Então vamos ler o capítulo 43, versículo 11 de Isaías, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Essa palavra, o profeta Isaías, Deus instruiu o profeta a falar a respeito de quem ele era para a nação de Israel. Aqui Deus se apresenta como o único Deus, o Senhor, o Salvador, aquele que anuncia a salvação. Deus deixa bem claro que fora dele não existe outro Salvador, porque ele é Deus, ele realiza as coisas, ele faz todas as coisas e ainda diz para o povo de Israel que eles são as testemunhas do Senhor. Mas quando nós adotamos alguns tributos, quais são os tributos adotados desse grande Deus? O profeta Jeremias, no seu capítulo 10, versículo 6, ele diz assim: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Então, para Jeremias deixa claro que ninguém é como o Eterno. Em sua essência, ele é único. Não existe semelhança que possa se comparar a ele. Uma das prerrogativas do Eterno é ser único, é ser numa essência semelhante, completamente diferente de tudo aquilo que pode ser visto. Porque ele é o grande eu sou. Jeremias apresenta esse Deus como um Deus que não existe algo semelhante a ele. Ele é grande. Então nós entendemos que pelas Escrituras Jeremias deixa claro que o Deus é único. Não existe semelhança que possa se comparar a ele. Mas vamos entender ainda, um dos atributos do Eterno é a sua onipotência. O que vem a ser onipotência? Onipotência é aquele ser todo-poderoso. É aquele ser que permanece potente. E Moisés, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, ele diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então Moisés diz, um dos atributos ainda deste Deus único é a sua onipotência. É um Deus todo-poderoso, é aquele que detém todos os poderes, é o dono de todos os poderes. Um Deus único, um Deus que não existe semelhança e um Deus que detém todos os poderes. No livro de Salmos, versículo 139, de 1 a 5, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então, para o salmista, esse Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e ainda que o salmista pensasse, o que passasse pelos pensamentos dele, esse Deus já conhece. Antes que a palavra fosse nos lábios, antes que fosse proferida pelos lábios do salmista, Deus já sabia o que poderia ser falado.
Então agora nós encontramos mais um atributo daquele que criou os céus e a terra. Além da sua semelhança, além do seu ser único, além dele ser todo-poderoso, ele também é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. E o salmista ainda continua no Salmo 139, versículo de 8 a 10, ele diz assim: Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Então o salmista também coloca nesse salmo que o Senhor, ele é onipresente. Não adianta ir para um lado, para o outro, para o abismo, para cima ou para baixo. Para as profundezas, não importa. Esse Deus sempre vai estar presente. A sua mão vai estar sempre com aqueles que o guardam. E o salmista coloca agora que Deus, esse Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. E para finalizar, um dos atributos veemente em cima desse Deus é que ele não pode ser tentado. Isso o Tiago fala muito bem. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então agora nós conhecemos mais um atributo de Deus. Deus não pode ser tentado. Só para relembrar, passamos por 5 atributos do Eterno. A sua semelhança, a sua identidade única, porque ninguém é semelhante a ele, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, e agora que ninguém pode tentar Deus, porque ele é Deus e ele não pode ser tentado. Vamos colocar agora e saber se Jesus realmente ele se encaixa como Deus. Algumas religiões, como eu disse, têm Jesus como um Deus terreno, aquele que se dividiu em essência, ficou uma parte no alto e outra parte aqui embaixo. Mas nós vamos analisar agora alguns versículos que o próprio Jesus falou e comparar se realmente ele é o próprio Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo agora quer dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Paulo, ele faz uma distinção entre Jesus e Deus. Ele faz uma distinção entre esse ser que agora é uma imagem do Deus invisível. E ele também fala uma coisa muito importante, que Jesus é o primogênito de toda a criação. Só para lembrar, a palavra primogênito é utilizada no Novo Testamento, é utilizada na Bíblia como o primeiro ser criado ou nascido homem. Se as famílias antigamente, por exemplo, tivesse 10 mulheres e nascesse um menino, ele era o primogênito, porque era o primeiro filho homem, o primeiro ser homem a ser criado. Então, quando Paulo quis dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação, pode-se dar a entender que muitas outras coisas já haviam sido criadas, mas é o primeiro ser homem a ser criado. Criado por quem? Pelo Deus Criador, para aquele que o próprio Isaías disse lá em cima que ele é o Criador, ele é o Senhor. E fora dele não há Salvador, porque ele é Deus. Então esse Deus agora, Paulo diz que criou e fez Jesus Cristo o primogênito de toda a criação. Já vimos uma distinção muito grande de um ser criado para o ser criador de todas as coisas. Mas vamos continuar analisando o que as Escrituras têm a dizer. Mateus nos dá um relato muito importante. Mateus, no seu capítulo 13, versículo 58, conta algumas coisas sobre a passagem de Jesus. E ali nessa passagem, Mateus diz assim: E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Repare muito bem que Jesus, nesse relato de Mateus, ele não é todo poderoso. Por quê? Porque ainda que Jesus queria fazer alguns milagres ali, ele foi impedido de fazer por causa da incredulidade. Parece que a incredulidade foi uma barreira para que Jesus operasse milagres, muitos outros milagres ali naquela localidade. Aí eu vos pergunto, um ser todo-poderoso é barrado pela iniquidade? Um ser todo-poderoso que quer abençoar, ele é impedido de abençoar por causa da incredulidade? Então Mateus deixa bem claro que Jesus ele não é todo-poderoso.
Somente Deus, o Deus de Israel, é todo-poderoso. Jesus não tem o atributo da onipotência, mostrando muito bem que Jesus, mais uma vez, não é Deus. E Mateus continua no seu capítulo 24, versículo 33, ele diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então agora é declarado diretamente que nem Jesus Cristo sabia o dia, aquele grande dia, somente o Pai. Jesus agora acaba de mostrar que nem mesmo ele sabia de todas as coisas, mas somente o Pai. Então Jesus deixa bem claro a distinção e a diferença entre Deus e ele. Jesus também não é onisciente. Jesus demonstrou bem claro que no período que esteve aqui na Terra, ele não tinha todo o conhecimento. Ele não era todo poderoso. Jesus deixou bem claro que no período que ele esteve aqui na Terra, ele não era onisciente, ele não era onipresente e ele era um ser criado. Mas vamos ver o que João tem a nos falar. João, no seu capítulo 11, versículo 21, ele diz assim: Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aí a respeito da ressurreição da morte de Lázaro, aquele amigo de Jesus. Então a irmã de Lázaro chega e fala para Jesus que se ele estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Então, por esse versículo, nós vemos também que Jesus, ele não era onipresente, ele não tinha sua presença em todos os lugares. Jesus também não tem o atributo da onipresença. Então nós vemos que mais um atributo que pertence única e exclusivamente a Deus não pertenceu a Jesus quando Jesus passou por esta terra. Se voltarmos ao livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, nós lembramos muito bem daquela passagem que o Espírito do Criador leva Jesus até o deserto. E por que ele leva Jesus até o deserto? Vamos ler o capítulo 4, versículo 1 de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós lemos lá em cima que Tiago, ele deixou bem claro que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. E agora Mateus mostra que o próprio Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Mais uma prerrogativa, poder ser tentado pelo mal. Somente Deus não se deixa ser tentado pelo mal. Mais um atributo de Jesus que quando passou por essa terra, ele não tinha. Jesus, de fato, até pelas suas próprias escrituras, Jesus deixa bem claro que ele não é. Mas será que Jesus, em alguma das suas passagens, ele falou a respeito se ele realmente é Deus ou se ele não é Deus? Vamos ler aquilo que o evangelista Lucas falou no seu capítulo 18, versículo 18 e 19. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então agora Jesus diz que não poderia chamar ele de bom, porque só existe uma pessoa boa, Deus. E por algumas prerrogativas nós entendemos que, mais uma vez, Jesus mostra que ele não é Deus, que existe uma distinção, existe uma separação entre o ser criado, o primogênito da criação, e o ser criador, Deus. Mas será que Deus é maior do que Jesus? Vamos ler aquilo que João, no seu capítulo 14, versículo 28, diz. Ouviste que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amardes, certamente exultareis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Jesus mostra muito bem que existe uma distinção além ainda daquele ser criador, do ser criado. Jesus confirma que Deus é maior do que ele. Então Jesus não é igual, Jesus ele não tem igualdade com Deus. Deus é maior do que ele, diz o próprio Jesus. Mas existe uma passagem no livro de João, capítulo 10, versículo 30, que diz assim: Eu e o Pai somos um. Essa passagem Jesus quis dizer muito bem, se nós formos pegar desde o versículo 25, que as atitudes, as formas de se trabalhar aquilo que o Pai quer e que Jesus faz é uma forma única. Então ele e o Pai são uma pessoa em forma de pensamento. Lembra muito bem que quando o homem se casa com uma mulher, ele se torna uma só carne. Será que realmente o homem e a mulher é uma só pessoa? Tem aquelas pessoas que defendem que Jesus disse isso porque ele é Deus. Aí eu vos pergunto, o seu marido ou a sua esposa é igual a você?
E será que os evangelhos falam que Jesus realmente é diferente de Deus? Vamos ver o que Mateus fala sobre isso. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz assim: Naquele tempo respondeu-lhe Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus também fala no seu capítulo 26, versículo 39, que indo um pouco mais que para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Mateus ainda continua no seu capítulo 27, versículo 46, dizendo que perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos nesse versículo clara e distintivamente uma separação entre Deus e Jesus. Definitivamente, acreditar que Jesus Cristo é Deus é um pensamento completamente errôneo, é um pensamento idólatra, é um pensamento em não olhar para as Escrituras que mostra que realmente Deus é único em poder, Deus é único na sua totalidade de ser como Deus, aquele que não pode ser tentado. Colocar uma criatura, um ser criado, em igualdade, dizendo que ele é Deus, é um pecado muito grave. Mas quem devemos adorar? Capítulo 4 de Mateus fala muito bem disso quando o próprio Jesus Cristo disse: Vai de Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. João também, no seu capítulo 4, versículo 23, diz que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tal para que assim os adorem. Gostaria de finalizar este vídeo com uma palavra de Gálatas, que fala sobre o fruto do pecado. E um desses frutos é a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Colocar um ser criado para ser adorado é uma idolatria. Colocar um ser que a própria Escritura diz que ele foi o primogênito de toda a criação e devotar adoração a esse ser criado é uma idolatria. E ainda dizer e proclamar a todos os cantos que esse ser criado é Deus é uma heresia.